Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver a prova do SSA 1 de 2021 da UPE. Isso mesmo, pessoal. O SSA está chegando e a gente vai resolver a prova, a última prova que teve do SSA até a publicação dessa data. Então, o SSA 1. Quem quiser ver do SSA 2, isso vai ser no outro vídeo, tá? Este vídeo é especialmente para a prova do SSA 1 de 2021, que foi a última prova aplicada pela UPE, antes desta prova que vai ser aplicada agora neste ano. Então, sem mais delongas, vamos aí para os nossos slides. Separei para vocês as questões aqui. E como sempre, como é de se esperar, as provas da UPE elas são muito bem elaboradas. Tá? Na minha opinião, a prova de português ela é muito bem elaborada. E ela sempre exige que o candidato tenha de fato conhecimento do material proposto no edital. Então, não é uma prova que dá para você só fazer chutando ou só resolver com chute. Então, vamos deixar de conversar mole e vamos de fato resolver as questões. Tem muito texto, então deixa eu colocar aqui meus óculos para conseguir enxergar melhor. Bom, aqui a gente vê logo 4 textos para você responder a uma questão. A primeira questão começa logo com 4 textos, então o que você precisa conhecer são 4 textos clássicos aqui que a gente tem. Tá? Textos de Gil Vicente, que é o Alto da Barca do Inferno. A gente tem aqui um texto de Luís Vaz de Camões, que é o texto dos Lusíadas. Temos também um texto de Gregório de Matos e um texto de Tomás Antônio Gonzaga. Textos de diferentes momentos, diferentes escolas literárias. Então, a leitura do texto na tela. Anjo, esta é, que demandais? Fidalgo, que me deixeis embarcar, sou fidalgo de solar, é bem que me recolhais. Anjo, não se embarca a tirania neste batel divinal. Fidalgo, não sei por que haveis por mal que entre a minha senhoria. Anjo, para vossa fantasia muito pequena é esta barca. Fidalgo, para senhor de tal marca não há aqui mais cortesia. Canto 1. As armas e os barões assinalados que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. E os textos 3 e 4... Rompe o poeta com a primeira impaciência querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor, e anjo juntamente, ser angélica flor, e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara. Quem vira uma tal flor, quer não cortara, do verde pé, da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara. Se pois como anjos sois os meus altares, foreis o meu custódio, e a minha guarda, livrar-eu de diabólicos azares. Mas vajo, que por bela, e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo, que me tenta, e não me guarda. Lira 19, primeira parte. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive, nos descobre a sábia natureza. Bons textos, hein? Então bora lá, indo direto para as questões. Primeira questão, diversos estudiosos buscam classificar as obras literárias em gêneros. A classificação aristotélica tem sido utilizada para traçar as características dos gêneros literários, aquela clássica distinção dos 3 gêneros literários, né? Lírico, épico e dramático. Conforme essa classificação, os textos literários são organizados em 3 gêneros, épico, lírico e dramático. Identifique o gênero literário dos textos 1, 2, 3 e 4, numerando-os de acordo com a seguinte correspondência. Então, quando for o texto do gênero épico, número 1,
do gênero lírico número 2 e do gênero dramático número 3. Se nós temos 3 textos, quer dizer, se nós temos 3 opções e são 4 textos, então você vai ter alguma opção que vai se repetir. Tá? Então, já tenha isso em mente. Se você sabe pelo menos quais são as duas iguais, você consegue ir por eliminação. Ao responder alguma questão de texto, qualquer que seja, qual é a primeira recomendação que eu faço a você? Inicie analisando as questões. Veja primeiro as questões. E depois que você vê a questão e vê a alternativa, você vai fazer a leitura do texto. Dessa forma, a sua leitura de texto já vai ser mais direcionada. E assim você pode já saber o que vai procurar no texto antes de iniciar a leitura. Então, uma dica: comece primeiro a ler as questões e as alternativas e depois você vai ler o texto. Tá? Essa dica costuma ajudar muito na hora de você ganhar tempo. E nas questões da UPE sempre tem muita questão desse estilo aqui, de você dizer qual a assertiva correta, de todas qual é a correta. A gente vai ver que isso caiu muito nessa prova e dá para, algumas vezes você consegue por eliminação tirar várias opções. Tá? Bom, o primeiro texto, né, daqui é um texto que foi feito para ser encenado, é um texto que é um auto. Você tem aí a diferença das falas, as falas são marcadas, cada personagem é marcado, o momento que ele deve entrar e falar alguma coisa. Então você tem essas marcações, tem as rubricas que indicam o que o personagem deve fazer. A rubrica é uma nota que aparece no texto que indica para o ator como interpretar aquela cena. A melhor forma dele interpretar aquela cena de acordo com os sentimentos e a motivação do personagem. Esse texto de Gil Vicente vai ter isso. Então a primeira opção de texto vai ser dramático. Se a gente for lá nas alternativas, você já vai eliminar algumas questões já a partir daí. Mas vamos analisar aqui o texto número 2. O texto 2 é a narração dos Lusíadas de Camões. Os Lusíadas de Camões nada mais é do que uma epopeia em que a gente tem a narração dos grandes feitos dos navegadores portugueses. Então, no texto número 2 é uma epopeia. Seria um texto épico. Texto 3 é um texto, é um poema de Gregório de Matos, né? É um texto lírico, é um poema lírico, então entraria no gênero lírico. E o texto 4 também é um poema lírico. Então a gente já consegue marcar algumas coisas aqui. Então, como a gente fez ali na nossa revisão, gênero dramático é o texto 1, o texto número 2 é do gênero épico, e o texto 3 e 4 do gênero lírico. Então, a sequência correta aqui das opções vai ser a seguinte: texto 1, primeira coluna, texto 2, segunda coluna, texto 3 e texto 4. Seguindo essa sequência, tá, a alternativa correta é, sem dúvida, a letra E. Ok? Então, viram como é fácil? Por eliminação aqui, assim que você identificou qual seria o primeiro texto, né, o gênero a que pertenceria o primeiro texto, você já conseguiria eliminar algumas opções aqui dessas alternativas. E, em seguida, você sabendo quais opções iriam se repetir, você já eliminaria outras opções. Você pode ir por eliminação, tá? Ou você pode responder todas as questões, né, texto a texto, se você tiver em dúvida. Aqui no nosso caso, eu vou analisar com vocês todas as alternativas e todos os textos de todas as questões, porque nós estamos fazendo uma revisão. Tá? E se você estiver muito apressado, né, de repente, né, você tem muitos outros compromissos a fazer e está com pouco tempo para ver esse vídeo, então você pode dar uma olhadinha na minutagem que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você possa ir direto em cada questão. Questão 2. Não apenas os textos literários se materializam em gêneros. Na verdade, hoje é um consenso de que qualquer texto se organiza em um gênero. Outro consenso é o de que o que define um gênero textual é menos o conjunto de suas características formais e mais a sua função social. A gente já falou sobre gênero textual e tipo textual em uma de nossas aulas. Isso porque todo texto é escrito ou falado com um propósito comunicativo. Considerando esse propósito, é correto afirmar que
Então, qual é a alternativa correta em relação aos textos apresentados? No texto 1, o autor pretende representar o nosso comportamento em um momento de introspecção, no qual travamos intenso diálogo com o nosso eu interior. Texto 1, que é o texto dramático de Gil Vicente, você acredita que isso corresponde às opções do texto? Texto 2, no texto 2, em que o eu lírico se dirige ao rei, o que o autor pretende é tecer comentários críticos acerca da situação sociopolítica de seu país. A gente já sabe que não é. Os Lusíadas de Camões é uma obra literária em que Camões narra os feitos grandiosos das navegações portuguesas, os grandes navegadores portugueses. Eles são tratados como os heróis dessa narrativa, né? A nação portuguesa figura como grande herói através dos feitos desses navegadores, né? Texto 3 deve ser compreendido de fato como uma declaração de amor, mas um amor conflituoso, contra o qual o eu lírico está em luta. O texto 3 é o texto do barroco Gregório de Matos. A gente lembra muito bem que as características do barroco é o conflito, a tensão, a antítese é algo presente nos poemas barrocos. E também no texto barroco, a gente vê que a declaração de amor dele é para uma mulher que é um anjo, mas é um anjo que não o guarda. Não é um anjo da guarda, mas é um anjo que o tenta. Letra D. Letra C você já pode marcar uma bolinha aí, né? Obviamente que é o que tem mais probabilidade de estar correta. Ou seja, a letra C está correta, mas vamos ver a letra D e a letra E. Com o texto 4, o autor tenciona retratar o jogo amoroso da conquista, por isso nele o lírico exalta a beleza de sua amada, visando conseguir o seu amor. Não, no caso, no texto 4, o que a gente tem não é essa declaração de amor com o objetivo de conseguir esse amor. Se você lembra do arcadismo, muitas vezes o amor platônico é algo que se faz presente nas obras, tá? E o texto 2 foi escrito para expressar a intensa alegria do autor diante da mais gloriosa conquista portuguesa, a de ter descoberto uma nova terra, o Brasil. Não, o texto 2 não fala especificamente da conquista do Brasil. A gente já falou do que é que fala os Lusíadas de Camões. Então, a opção correta é a letra C. Tá? O texto 3 deve ser compreendido de fato como uma declaração de amor, mas o amor conflituoso contra o qual o lírico está em luta. Veja que simplesmente você ler o texto, né, sem você interpretar, entender o conteúdo dele e associar corretamente ao período estético, não vai lhe ajudar a responder as questões. Então você precisa sim fazer esse trabalho de interpretação, contextualizar o texto, entender em que momento esse texto foi produzido e as características do período estético que fazem parte daquela escola literária e que muitas vezes alguns autores eles são bem fiéis às características de determinadas escolas literárias. Isso vai depender muito do autor e da escola literária. Veja que no texto 3, a letra C responde corretamente aí a nossa alternativa. Questão 3. Questão 3, a gente tem aí, mais uma vez, 4 textos para respondermos as questões 3 e 4. Então vamos lá, com vocês, na tela, a leitura dos textos. A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos. Andam-nos, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Os cabelos deles são corredios. E andavam tosquiados, de tosquia alta, mas que verdadeiramente de leve, de boa grandeza, e, todavia, raspado por cima das orelhas. E estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Ora veja, Vossa Alteza, quem em tal inocência vive, se converterá, ou não, se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação. Do seu nome direi que são tupiniquins, da sua cor, que são pardos à maneira dos mouros, de seus braços, que são rijos,
de modo que um dia eles pode carregar com folga 3 dos nossos. Dos seus pelos nada conto porque não os tem, e dos seus cabelos direi que os cortam em forma de meia esfera, sendo muito parecidos com os frades. Bora para cá comigo. Agora no texto 7 e 8, a gente tem aqui já é um texto numa outra modalidade da nossa língua, né? Aqui temos outro gênero textual, aqui não é um texto na modalidade escrita, então você também tem que ler e interpretar. Você tem aqui uma tirinha com os índios aqui representando, né, as 3 caravelas, com a chegada dos portugueses aqui, os europeus chegando aqui, no caso, nas terras brasileiras, e os indígenas aqui dizendo, bom, adeus ao sonho da casa própria, né? E aqui no texto 8 é uma pintura, tá, de Jean-Baptiste Debré. Então, os índios e os soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos. Aqui então você tem essa pintura, você pode acessar no link, se você está com acesso aqui a esse material, você consegue clicar no link e ir direto para a imagem. Vamos para as questões. Questão 3. O quinhentismo marca a introdução da cultura europeia no Brasil. Nesse período podemos encontrar uma série de textos sobre a visão dos colonizadores a respeito dos índios. Com base na leitura dos textos 5, 6, 7 e 8 e reconhecendo o contexto histórico, social e as características do quinhentismo no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão que trata da análise dos textos, você vai analisar aí 4 textos, relacionar com o contexto histórico-social e com as características do quinhentismo no Brasil. Então, a alternativa correta. Dê uma olhada aí nas questões. No Brasil, o quinhentismo é o período marcado pelos primeiros registros escritos com foco na documentação do processo colonizador. Nesse período, a literatura produzida revela complexidade estético-literária com textos rebuscados e de grande valor artístico-literário, como podemos notar no texto 5. Alternativa B. As primeiras manifestações literárias do quinhentismo brasileiro podem ser divididas em 2 grupos, a literatura informativa e a literatura de catequese. O texto 5 é exemplo da literatura informativa e apresenta a visão do europeu colonizador sobre o nativo. Letra C. No quinhentismo brasileiro, as manifestações literárias são informações que viajantes e missionários europeus registraram sobre os índios, os negros e a natureza. O texto 5, como exemplo de literatura informativa, apresenta a visão do colonizador sobre a impossibilidade de converter o índio ao cristianismo. Letra D. Os textos 5 e 6 revelam a visão realista do europeu sobre os nativos e destacam a valorização das crenças e da cultura dos índios e na consolidação da identidade nacional brasileira. Letra E. O cartoon, texto 7, e a tela de Debré, texto 8, dialogam na representação dos índios em conformidade com as visões apresentadas nos textos 5 e 6, com destaque para a valorização da cultura dos nativos. Pois bem, vamos para cá. O que é que vocês acham daí? Quem já leu a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta do descobrimento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento escrito em solo brasileiro, pelo menos o primeiro documento registrado que nós temos registro até então, né, que foi escrito em solo brasileiro, não foi escrito por um brasileiro, foi escrito por um português que estava acompanhando a frota. Ele era o escrivão da frota e fez essa carta para informar o rei sobre o achamento ou descobrimento do Brasil aqui. Nessa carta, a visão de Caminha ela não era muito realista, como a gente viu lá no trecho que foi lido. Tá? Então, a alternativa correta aqui nessa questão 3 é a letra B. As primeiras manifestações literárias do quinhentismo brasileiro podem ser divididas em 2 grupos, a literatura informativa e a literatura de catequese.
o que é perfeitamente compatível se você analisar o período histórico que a gente teve. Quando os portugueses chegaram aqui, uma das coisas que eles quiseram fazer foi, primeiro, registrar e documentar o que haviam encontrado, e segunda coisa, catequizar os índios. Então, os jesuítas, quando vieram para cá, foi justamente com esse propósito, e muitas coisas que foram escritas pelos jesuítas foi com o intuito de catequizar os índios. Então, o texto 5 é exemplo de literatura informativa e apresenta a visão do colonizador europeu sobre o nativo. O texto 5, que é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Muito bem, então vamos lá. Questão 4. Podemos identificar nos textos quinhentistas alguns recursos linguísticos relacionados ao contexto de produção desses textos. A respeito desses recursos, analise a alternativa correta. Bom, então, mais uma vez, vamos marcar a alternativa correta em relação ao texto, dos textos quinhentistas, aos recursos linguísticos utilizados na produção desses textos. Letra A. O trecho "Se nós entendêssemos a sua fala", texto 5, corresponde a "se nós, nativos, entendêssemos a fala do rei". Bom, aqui já de cara nada a ver, né? Ele está falando, obviamente, de entender a fala do indígena. Letra B. Ao empregar o adjetivo bom para qualificar narizes, de bons rostos e bons narizes, o autor do texto 5 pretendeu dizer que os indígenas tinham narizes muito grandes. Não. Nesse contexto a gente vê um pouco da visão do europeu, né, sobre o biotipo, né, o que ele imagina como sendo um biotipo ideal, né. O nariz do indígena não era muito grande, pelo menos na visão aqui do europeu, do escritor que fez o texto. Segundo o autor, letra C, segundo o autor do texto 5, os indígenas não fazem o menor caso de mostrar suas vergonhas, ou seja, eles não se importam de apresentar as suas muitas esposas. Não é isso. As vergonhas que ele fala ali são as partes íntimas. Os indígenas não tinham vergonha de andar nus. Para eles era algo natural, né? Não era em relação às esposas, às muitas esposas, né? Letra D. No texto 6, o autor usou a estratégia de introduzir um segmento negativo. Dos seus pelos nada conto porque não os tem, para descrever os índios como um povo naturalmente depilado. Ele coloca aí entre aspas, né, esse naturalmente depilado, né? Tá entre aspas, sim, porque é como o europeu visualizou o indígena, né? Então, letra D, você poderia aí marcar um pontinho que com certeza é a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha na letra E. A opção de trazer para o texto 7 a expressão sonho da casa própria confere a esse texto maior nível de formalidade. Não, nada a ver, o texto 7 é a tirinha, e a tirinha não tem esse intuito de ser formal, tá? Então, a alternativa correta, sem dúvida, é a letra D. Questão 5. Questão 5, nós temos aqui 3 textos, tá? Vai ser o texto 9, 10 e 11. Nós vamos analisar e vamos interpretar para poder responder a próxima questão. Observe o seguinte, aqui você tem já a escultura, né, de Aleijadinho, você tem uma escultura para interpretar, você tem uma pintura de Caravaggio, e você tem em seguida um poema de Gregório de Matos também. Então, você vai analisar diferentes modalidades artísticas aqui, diferentes textos. Então, é uma escultura, uma pintura e um texto literário, um poema. Aqui a escultura de Jesus, né, o Salvador carregando o madeiro. É a cena em que Jesus Cristo está carregando a cruz. O texto 10 é a inspiração de São Mateus. A gente vê aqui características bem barrocas aqui presentes nas duas obras, né? Nas duas você tem aqui a riqueza dos detalhes, obras são muito bem detalhadas, o tema religioso presente, e na pintura a gente vê essa coisa do contraste, do jogo do claro com o escuro.
E o poema Barroco de Gregório de Matos. Gregório, um grande poeta brasileiro do período barroco, com o poema Ao Braço do Menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. Vamos lá para a leitura do poema. Ao braço do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é o parte, sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Questão 5. O Barroco manifestou-se em várias expressões artísticas, arquitetura, pintura, escultura, música, literatura e teatro, por meio de um estilo próprio, com características marcantes. Analise os textos 9, 10 e 11, considerando as características do Barroco em diferentes manifestações artísticas, escultura, pintura e literatura, que são as 3 modalidades de texto que nós temos para analisar. Assinale a alternativa correta. Então, texto 9 revela a arte barroca de Aleijadinho, inspirada na temática religiosa e com elementos oriundos da mitologia greco-romana. Você já poderia parar por aí, tá? Porque o barroco ele não tentou resgatar a cultura greco-romana, muito pelo contrário, ele tentou resgatar, na verdade ele não tentou resgatar. O barroco, o homem barroco, ele vivia um conflito. O artista barroco tinha esse conflito entre o terreno e o celeste. Essa coisa entre ter que se dividir entre os prazeres da terra e os benefícios do céu era muito conflituoso para o homem barroco. Vocês lembram que o barroco também ele ocorreu ali num período, no contexto histórico ali da Contra-Reforma. Então tem muita relação a isso que a arte estava refletindo com o que estava acontecendo com a sociedade e com o homem naquele momento. Então, aqui a gente já sabe que a letra A está errada. Tá? A escola literária que vai tentar resgatar essa questão da mitologia greco-romana vai ser o arcadismo, tá? E futuramente o parnasianismo, né? Que vai ser bem depois desse período. Mas no SSA 1 não cai, pelo menos não caiu, até então não vem caindo o parnasianismo. Bom, na escultura de Aleijadinho, os traços do barroco são percebidos na extravagância dos detalhes e nas expressões caricaturais dos personagens. Bom, isso aí está correto, mas já errou nessa parte da mitologia greco-romana. Tá? Então tome cuidado, letra A está errada. Letra B. Na pintura, a estética barroca apresenta-se por meio de contraste de cores, certo? Valorização das luzes e sombras, correto. Equilíbrio entre as formas, além da preferência por temas pagãos do neoclassicismo, errado. Como podemos notar na tela de Caravaggio. Bom, uma coisa interessante é equilíbrio, nem sempre você encontra isso na pintura barroca, tá? Muitas vezes você encontra um certo peso, os elementos não são perfeitamente distribuídos na tela. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho na pintura barroca para você visualizar. Aqui nesse caso, tá, a gente não vai conseguir notar tanto isso, mas nas telas barrocas que forem no formato horizontal, você vai observar que nem sempre a distribuição dos elementos ela será uniforme. No Renascimento você tem uma maior distribuição, maior equilíbrio na distribuição disso daí. Mas essas características daí, elas que ele fala, estão compatíveis aqui com o texto, menos essa questão dos temas pagãos. O barroco ele não tem preferência por tema pagão, mas sim por tema religioso. Tá? E a gente não tem um equilíbrio tão grande assim entre as formas, tá? Porque a arte barroca ela é uma arte que passa para você uma tensão maior. Você sente que o homem barroco ele está em conflito. Então você não vai encontrar esse equilíbrio que você encontra nas obras clássicas. A letra B, errada.
Letra C. O texto 11 é um exemplo do cultismo, característica do barroco. Está correto aí. O soneto de Gregório de Matos, o cultismo, está presente nos jogos de palavras, o todo e a parte, e nas inversões sintáticas. Esse poema de Gregório de Matos é um poema muito conhecido, tá? Pelo menos por quem estuda o barroco, a literatura barroca, e eu arrisco a dizer que quase todo estudante já leu esse poema, e se não leu, você tem que ler. Tá? É um poema muito conhecido e todas essas afirmações aqui sobre o poema estão corretas. Sem dúvida, a alternativa correta é a letra C. Aqui nós já sabemos qual é a nossa alternativa correta. A letra D e E, vamos ver por que não estão corretas. O soneto de Gregório de Matos, construído sob a ótica da estética barroca, correto, é exemplo clássico da poesia lírico-amorosa do poeta, errado. A poesia lírico-amorosa de Gregório de Matos, nós já vimos um exemplo nesta mesma prova, que foi no poema que ele fez para Angélica. Anjo no nome, Angélica na cara. Né? Aqui não temos isso. Aqui é uma poesia religiosa. Tá? Então, que também é conhecido como Boca do Inferno, correto, pelo sarcasmo nos textos dramáticos produzidos. Bom, ele é o Boca do Inferno pelo sarcasmo que ele tinha nos seus poemas também. Então, letra D está errado. Letra E. A temática religiosa é apresentada nos textos 9, 10 e 11, correto? Com foco na teatralidade, na representação fiel das personagens e na harmonia entre cores e linguagens. Errado. Características marcantes da estética barroca. Veja, representação fiel das personagens? Não. No barroco há um exagero na estética barroca, então a gente não pode falar em harmonia no barroco, a gente não consegue falar muito em equilíbrio no barroco. Você vê o exagero, a hipérbole, estão sim presentes no barroco, a riqueza de detalhes. Então não podemos dizer que essa alternativa está correta. Então por isso que a letra C é a alternativa correta. Vamos lá, agora questão 6. Questão 6, mais textos aqui para a gente analisar e respondermos a questão 6. O texto 12 serve de base às questões 6, 7 e 8. Então, com vocês aí a leitura do texto 12. Neobarroco, tudo sobre a moda. Se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, contudo, o inverno de 2020 promete trazer uma trend que sugere exatamente o contrário. Looks ricos, exagerados e elaborados farão parte dessa estação. Além disso, o barroco será uma das grandes influências da moda para a estação mais fria do ano. O espírito barroco é carregado de informações, dramaticidade e conflitos, assim como abundância e vitalidade, o que traduz perfeitamente a atmosfera da contemporaneidade em todas as suas contradições. Na moda, toda essa desordem também aparece refletida na sobrecarga de informações, por exemplo, texturas, mix de estampas, hibridismo, exagero nas proporções, sobreposições, peles, pelos, transparência, brilho e tudo mais, de preferência no mesmo look. Estas imagens, elas estavam também presentes acompanhando o texto, tá, como ilustração. Tá? Também é importante você analisar, ler, faz parte então do texto que ele lhe forneceu. E questão 6. De acordo com o texto 12, na moda, o espírito barroco se reflete na sobriedade das cores, no excesso de detalhes, na mistura de informações, na leveza dos tecidos. Ou seja, o que é que tem no texto que reflete a realidade? O que é que de fato o texto falou? Aqui há opções que não estão corretas. Bom, na moda, segundo o texto, o espírito barroco se reflete na sobriedade das cores? Não, o texto não afirma isso. No excesso dos detalhes? Correto, o texto afirma isso. Na mistura de informações? Correto, a gente também encontra essa informação no texto. E na leveza dos tecidos? Não,
tá? Isso aí não tem no texto. Observe que aquilo que a gente falou antes, né? Barroco, ele tem relação com exagero, com a hipérbole, a riqueza dos detalhes, né? Então, o texto e as alternativas aqui estão coerentes com essas características do Barroco. Então, se você estiver bem por dentro das características da escola literária, você responde as questões tranquilamente. Então, qual é a alternativa correta? A gente só pode ter uma alternativa correta aqui. Quais são as opções corretas? Somente o 2 e 3, então vai ser letra C, alternativa correta. Os outros sabemos já porque estão errados. Então, questão 7. Considerando a organização do texto 12, assinale a alternativa correta. Uma questão acerca da organização do texto 12. Então, não é apenas você analisar a escola literária, não é apenas você decorar algo e jogar na prova. Veja que as questões aqui, elas exigem de você, de fato, a compreensão do que você leu, do que você estudou. Então tem que estar realmente preparado para fazer essa prova com tranquilidade. Mas você está vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É algo que a gente consegue resolver. Então, letra A. O texto é iniciado com uma comparação entre uma tendência de moda que prevaleceu nos anos anteriores e a nova tendência do inverno de 2020. Bom, sem dúvida, isso já está na cara que é o correto, né? Às vezes a gente fica inseguro porque vê logo a primeira alternativa como sendo correta. Está correto, sim. Tá? Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. Bom, embora o termo barroco se apresente no texto desde o título, a relação entre essa manifestação artística e a moda só é descrita no parágrafo conclusivo. Não, o texto apresenta isso para você muito antes, o texto está tratando justamente disso. O segundo parágrafo, letra C. O segundo parágrafo tem a função de repetir, de outra maneira, as informações do primeiro, de modo que, de fato, pouco contribui para a progressão textual. Não, de forma alguma isso está correto, tá? O segundo parágrafo é uma continuidade do texto. Quando você escreve, tá? Você divide o seu texto em parágrafos e cada parágrafo tem uma sequência lógica, né? E dá uma continuidade ao texto. E neste texto, ele segue sim essa sequência, esse encadeamento lógico. Então é óbvio que o segundo parágrafo contribui sim para a compreensão e o desenvolvimento do tema. Letra D. O terceiro parágrafo conclusivo cumpre a função de sintetizar as informações trazidas nos parágrafos anteriores e apontar para a solução do problema levantado do texto. Não, nada a ver. Aqui ele está analisando como se fosse uma redação dissertativa. Não é esse o caso aqui. Tá? E a pouca inter-relação entre os parágrafos que compõem o texto resulta do fato de que cada um tem um enfoque temático diferente do outro. Não, todo o texto trata de um mesmo tema. Por isso que esse texto ele nos permite concluir, chegar a alguma conclusão sobre o tema proposto. Tá? Entendermos qual é o ponto de vista do autor. Então, de fato, como falamos, letra A, a alternativa correta. Aqui é basicamente uma questão de interpretação de texto. Né? Então veja que não é muito complicado isso daqui. É só você ter calma na hora de ler o seu texto. Leia as alternativas e aí depois você vai ler o texto. Né? Obviamente você vai fazer isso, vai ter assim, uma facilidade maior, porque você já vai fazer uma leitura direcionada ali no texto, conforme já falei anteriormente. Então veja que não tem nada de complicado aqui, nada muito difícil. É só ter calma na hora da prova. Sossegue, tá tranquilo, que vai dar certo. Questão 8. Todo texto revela uma multiplicidade de relações semânticas, sendo algumas explicitadas por conectivos, outras não. Acerca dessas relações e dos conectivos que as explicitam, no texto 12, assinale a alternativa correta. Mais uma questão para a gente analisar que tem a relação com o texto, vão ser feitas algumas afirmações sobre o texto e devemos marcar a alternativa correta. Analisando então aí essas relações dos conectivos. O texto é introduzido por um segmento de valor consecutivo. Se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, não.
consecutivo tem uma ideia de consequência, tá? Não é o caso aqui. No trecho, se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, contudo, o inverno de 2020 promete. O conectivo destacado explicita a relação de causa e consequência nele presente. Não, a gente já viu em outro vídeo, eu vou deixar em alguma parte aqui, ou do vídeo, ou na descrição do vídeo, né, a questão do conectivo contudo. Contudo, ele é equivalente ao conectivo mais, porém, todavia, entretanto, ele não traz a ideia de causa e consequência. A expressão que introduz o segundo parágrafo, além disso, sinaliza para o leitor que as informações a serem fornecidas no texto se opõem de alguma maneira às informações dadas. Também não. Além disso, não é uma ideia de oposição. Aqui. Letra D. O conectivo destacado no trecho, o espírito barroco é carregado de informações, dramaticidade e conflitos, assim como abundância e vitalidade. Foi empregado para possibilitar o acréscimo de informações no trecho. Correto. Quando você utiliza a expressão assim como, você acrescenta informações. Por exemplo, José é esforçado, assim como o seu irmão. Letra E. Letra D a gente já sabe que é a alternativa correta. Vamos lá, direto. E letra E, por que não? No trecho, na moda, toda essa desordem também aparece refletida na sobrecarga de informações. O leitor deve reconhecer uma relação semântica de comparação. Eu não reconheço isso. E, obviamente, você também não reconhece essa comparação. Não estamos encontrando isso aqui. Então, letra D, correto. Vamos lá, então, questão 9. Mais textos daí para a gente ler. O edital, ele recomenda, inclusive em alguns casos, ele recomenda que você assista alguns filmes, ele dá essa sugestão. E vale a pena assistir esses filmes, além de você ter uma recomendação de bons filmes para você assistir, isso lhe ajuda na hora de você estudar, você pegar a informação a partir de uma outra fonte, também é viável sim para você, com certeza. Então, vamos lá. Analisem os textos, aqui é um cartaz, né, do filme Caramuru e uma pintura, né, de uma cena pastoral de Francesco Zuccarelli. Bom, aqui, né, essa pintura aqui, nem precisa a gente dar spoiler, né? Veja só, a gente tem um pastor no campo, pastoreando aqui as suas cabras, tocando uma flauta, tem aqui umas jovens, umas senhoras, que estão aqui sentadas também, ouvindo esse pastor tocar a sua flauta. Veja que tranquilidade essa cena nos passa, né? Que sensação boa, você olha isso e pensa, que lugar tranquilo, né? Isso daí tá na cara que a gente vai falar de arcadismo. Então, a gente tem aí o bucolismo. Texto 15 e texto 16. Tá? Na tela, com vocês aí para a leitura. Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal, e nele assisto, dame vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, mas as de finas lãs, de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Carta 3ª. Em que se contam as injustiças e violências que Fanfarrão executou por causa de uma cadeia, a que deu princípio. Agora, cuidarás, prezado amigo, que as chaves das cadeias já não abrem, comidas da ferrugem. Que as algemas como trastes inúteis, se furtaram. Que o torpe executor das graves penas liberdade ganhou? Que já não temos descalços guardiães, que a fonte levem, metidos nas correntes os forçados? Assim,
Prezado amigo, assim devia em Chile acontecer, se o nosso chefe tivesse em governar algum sistema. Mas, meu bom Doroteu, os homens nécios às folhas dos olmeiros se comparam, são como leve fumo, que se move para partes diversas, maus ventos começam a apontar, de partes várias. Questão 9 na tela. Considerando a leitura dos textos 13, 14, 15 e 16 e as características do arcadismo no Brasil, assinale a alternativa correta. O filme Caramuru, A Invenção do Brasil, é uma adaptação fiel e caricatural do poema Arcade lírico amoroso de Santa Rita Durão, Caramuru, que conta a história do fidalgo português Diogo Álvares, o Caramuru, que se transformou em líder dos indígenas da tribo Tupinambá. Bom, adaptação fiel e caricatural do poema Arcade, não, tá certo? Caramuru é um poema épico e não lírico amoroso, tá? Seria uma lenda, né? Mas não é bem uma lenda, né? No caso, Caramuru é um poema épico do descobrimento do Brasil, segundo o próprio autor, é assim que era o título, né? Então não é um lírico amoroso, não é um poema Arcade lírico amoroso. Letra B. A tela de Francesco Zuccarelli, texto 14, mostra um cenário bucólico, correto, com pastores, ovelhas e musas inspiradoras por meio de uma representação das personagens pautada na estética naturalista do classicismo europeu, característica marcante do arcadismo brasileiro. Bom, vamos entender uma coisa aqui. A característica marcante, né, do nosso arcadismo, do arcadismo como um todo, era a tentativa de resgatar a cultura greco-romana. Então, ele não estava tentando resgatar o classicismo europeu, mas sim o classicismo dos gregos e dos romanos. Tá? Então, a letra B está errada. Letra C. O texto 14 dialoga com o texto 15 na representação do locus amoenos, que seria o lugar ameno, o lugar agradável, como ambiente bucólico idealizado pelos poetas Arcade. As antíteses e paradoxos do texto 15 traçam os característicos da poesia Arcade ou não. Antítese e paradoxo vai ser presente na poesia barroca, não na poesia Arcade. Por aqui a gente já pode ignorar. Revela um conflito do sujeito lírico em relação ao amor platônico. Não temos isso aqui presente. Letra D. O texto 16 é um exemplo da poesia satírica do arcadismo brasileiro. Correto, né? Critilo é o emissor das cartas e Doroteu o receptor, certo? Por meio da linguagem satírica e irônica, a obra critica o governador da capitania de Minas Gerais, referenciado como o fanfarrão. Correto. Se você lembra bem do arcadismo, ele também teve uma veia política em que ele foi uma inspiração, ou os poetas da Inconfidência Mineira fizeram uma literatura de cunho político para tentar satirizar a situação política até então vivida naquele momento, e que se buscava uma forma de produzir uma literatura engajada. Então, se você lembra disso daí, dessas características arcades que também nós tivemos, que também apareceu no nosso arcadismo, que foi o movimento da Inconfidência Mineira, aparece também representado em alguns poemas arcades, você vai, sem dúvida nenhuma, marcar a letra D como a opção correta. Tá? E por que não a letra E? Letra E, os textos 15 e 16 são exemplos representativos da poesia épica do arcadismo brasileiro. Não é poema épico, tá? Você tem poema lírico, em um deles você tem um poema lírico e em outro você tem um satírico. Identificando-se no texto 15 o bucolismo e no 16 o carpe diem. Não temos o carpe diem no texto 16. Questão 10 na tela. Texto 17 serve de base para as questões 10 e 11. Se dê uma olhada aí nos slides, no slide, deixa eu ampliar aí para você. Se tiver muito pequeno,
para você a leitura desses textos aqui, tá? Você pode clicar direto aqui no link, né, que você tem acesso. Quem está com acesso ao slide, ao material, pode clicar aqui direto e você vai abrir a imagem original. Tá? Ele está dizendo como criar gosto pelos livros, leitura, como criar gosto pelos livros. Ele está lhe dando aqui algumas dicas, né? Comece com obras simples e de fácil entendimento, então textos fáceis. Diversidade. Procure variar HQ, ficção, poesia, nacional, estrangeiro, novos e clássicos. Troca de experiências, ou seja, clubes de leitura, saraus literários ou de poesia e grupos de discussão despertam interesse em outras obras e gêneros. De olho em vídeos, canais de internet com resenhas e críticas estimulam novos títulos e novas tecnologias. E-books, audiobooks, aplicativos, sites e blogs temáticos são alternativas às páginas impressas. Vamos cá, estamos chegando no final. Estamos quase lá, estamos quase acabando. Calma, tá vendo que a prova nem é tão longa assim. Se você, na hora da prova, sentir um pouquinho cansado no meio das questões, dê uma pausa, tome uma aguinha, vá para a questão de outra prova, tá? Vá para olhar as questões das outras disciplinas, depois você volta para as questões de português. Aqui a gente vai numa tirada só, porque como a gente vê que muitas vezes são 4 textos para 2 questões, 3, um texto para 2 questões, então a gente já imprime aqui um ritmo mais dinâmico. Questão 10, então, na tela. Para compreender bem um texto, dentre outras habilidades, devemos aprender qual a função desse texto na sociedade em que ele circula. Boa. Assim, para compreendermos bem o texto 17, é importante perceber que ele tem prioritariamente uma função. Bom, aqui é para a gente identificar qual é a função do texto 17, o texto da página anterior, que é o texto que tenta ali lhe dar algumas dicas sobre como criar gosto pela leitura. Então, qual seria a função desse texto na nossa sociedade? É informativa, ele quer noticiar fatos que o leitor desconhece, ele quer, no caso, informativa, quer lhe dar uma notícia de fatos que você desconhece, ou é publicitário, ele quer divulgar e comercializar um produto, o livro. Você acha que o texto ele quer lhe vender livro? Doutrinária, ele tenta lhe convencer a seguir uma verdade, ele coloca a verdade entre aspas aí, tá? Lúdica, objetiva proporcionar diversão e relaxamento ao leitor. Eu acho que é um texto que foi escrito com essa função de relaxar você após a leitura. Ou formativa, almeja contribuir para a formação de leitores. Bom, sem dúvida, você fazendo a interpretação correta, tranquilo e com calma, você vai chegar à conclusão de que a alternativa correta aqui é a letra E. Tá? O objetivo do texto é contribuir para a formação de novos leitores. Né? E eu já disse para vocês em outras ocasiões e sempre repito nas minhas aulas, leiam. Tá? Leitura é algo que faz muita diferença na sua formação. Questão 11. Acerca de elementos não verbais do texto 17. Analise as afirmações abaixo. Esse tipo de questão, aqui você pode, se você tiver na dúvida, né, em uma alternativa ou outra, você consegue ir por eliminação também. Aqui no nosso caso, a gente vai analisar todas as alternativas e vamos discutir, porque nosso propósito aqui é compreender e revisar o assunto. Então, as afirmações acerca dos elementos não verbais do texto 17. As nuvens na parte superior do texto cumprem a função de reforçar a ideia, geralmente consensual, de que pela leitura nos elevamos às alturas, ou seja, a leitura nos permite voar. Correto? Essa é a ideia que ele tenta trazer aqui no texto. Vamos voltar aqui então no texto, só para a gente rever aqui esses elementos, tá? Para você ter bem nítido aí na sua cabeça. De volta agora à nossa questão. Então, alternativa 1,
verdadeiro. Alternativa 2. A sugestão dada no texto verbal de o leitor ler livros clássicos é representada nas imagens por livros grossos, pesados, como são todos os clássicos. Bom, isso aqui é óbvio que não está correto, né? Isso aqui é óbvio que está errado, né? Está dizendo que todos os clássicos são livros grossos e pesados. Bom, primeiro, a gente não tem essa definição, esse conceito, isso não é uma verdade universal. A gente sabe que existem livros clássicos que são com mais conteúdo, que são livros maiores, com mais páginas, como também temos livros que são bem fininhos, mas nem por isso são livros de menor importância. Então, apenas são livros, imagens que ele usa ali como exemplo de diferentes livros ali. Alternativa 3. Toda a composição visual do texto com imagens de livros empilhados, um garoto lendo sentado nas alturas e textos verbais curtinhos na lateral confere harmonia ao texto como um todo e é mais um elemento pensado para atrair o potencial leitor. Correto. A ideia é deixar o texto aí bem diversificado, bem dinâmico e bem atrativo, né? Esse gênero textual, ele tem esse propósito. E por aqui você já conseguiria eliminar algumas alternativas daí das opções que você teria para marcar, né? Bem tranquilo isso daí. Mas vamos lá, alternativa 4. A imagem dos livros empilhados com o jovem sentado sobre eles sugere que as obras impressas estão ultrapassadas e que a leitura por meio virtual é a nova onda que deve ser seguida? Não, nada a ver isso daqui. O próprio texto diz que você também pode usar outras tecnologias, mas também não descarta de você a leitura dos livros impressos. Então, só tem alternativa 1 e 3 corretas, o que vai ser a letra B, como nossa alternativa correta daí. E vamos lá para a nossa última questão da prova. Essa aqui é a questão que você vai fazer e fechar a prova de português com chave de ouro. Vamos lá. Prevalece na parte verbal do texto 17 o emprego da norma culta da língua. Ok? Nesse contexto, é correto afirmar que norma culta da língua portuguesa, você já sabe o que é, a gente já falou sobre variação linguística, então você já está ligado. Então vamos lá analisar o texto. No trecho, canais de internet com resenhas e críticas estimulam novos títulos, a forma verbal está no plural em concordância com os termos resenhas e críticas. Óbvio que está errado, né? Isso aqui. No caso, o que esse estimulam aqui, ele está se referindo a canais de internet, tá? Então, letra A está errado. Letra B. Atendendo aos propósitos do texto, o autor emprega o modo imperativo em comece e procure para dialogar diretamente com o leitor. Certo? Isso faz todo sentido. Ele está já diretamente se dirigindo ao leitor, né? Comece, procure, ele já diz o que fazer. Então, letra B está correta. Mas vamos ver a letra C e as demais por que não estão corretas. Letra C. Assim como em experiências, está correta a grafia de estender. Em diversidade, está correta a grafia de cumplicidade. Não, cumplicidade não é com S. Então aqui a gente já sabe que está errado. Se você tiver dúvida em como se escreve uma palavra, você sempre sabe que pode consultar um dicionário. Não na hora da prova, mas na hora que você estiver estudando. O dicionário deve ser um aliado seu na hora de estudar. Letra D. No título, o ponto de interrogação é obrigatório em como criar gosto pelos livros e sua ausência fere os preceitos da norma culta da língua. Não exatamente, né? Ele não necessariamente pode estar fazendo uma pergunta para você, ele pode simplesmente estar lhe dando uma orientação de como fazer determinada coisa e não perguntando algo. Então não é obrigatória essa interrogação aí. Letra E. O acento gráfico da palavra páginas é justificado pela mesma regra que recomenda o acento gráfico na palavra fácil. Não, tá? Isso aí de cara a gente já sabe que não. É só a gente lembrar que páginas é acentuado porque é uma palavra proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada na língua portuguesa. E fácil não é uma palavra proparoxítona, é acentuada por uma outra regra.
Então, a alternativa correta aqui, sem dúvidas, é a letra B. Então, resolvemos toda a prova do SSA 1 da UPE. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de resolver essa prova. Tenham visto como essa prova estava fácil, mas é uma prova que exige de você atenção, calma e concentração. Não é uma prova impossível de você fazer, mas você viu que todo o conteúdo já é algo que você conhece, já é algo que você domina. Então, fique tranquilo, tenha calma. Na hora de fazer a prova, não se desespere, leia as questões com tranquilidade, com calma. Se precisar, leia mais de uma vez. É sempre bom que você leia os textos 2 vezes, tá? E também não vá ler sempre daquela forma devagarzinho, soletrando, porque você não vai ter tempo para isso, tá? Faça uma leitura fluida, tá? Tenha fluência na leitura. Então, quanto mais você lê, mais fluência você tem na hora de ler. Comece as questões de texto, você leia as questões, leia as alternativas e depois vá ler o texto, que aí você vai conseguir já fazer uma leitura direcionada, sabendo o que procurar e o que encontrar no seu texto. Então, desejo a todos vocês uma boa prova e se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Os contatos estão todos aqui na descrição do vídeo, assim como links para outros materiais também e para esses slides, se você também desejar. Então, até mais, pessoal. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele gostei, compartilha com seus amigos e dessa forma você vai me ajudar a saber que esse material é relevante para você e eu vou poder te entregar mais conteúdos nesse formato. Se você tiver alguma dúvida de português que você quer ver respondida aqui no blog, é só escrever para mim, portuguesexperimental@gmail.com. Os contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. Beijão para vocês e até mais. Tchau!